estava correto. Então, de fato, estava, mas não houve uma avaliação ambiental 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, além da empresa, tem mais 40 empresas que faziam a mesma coisa. Será que essas pessoas fizeram isso de uma forma de má fé ou fizeram isso pensando realmente na questão ambiental? Mas também 15 anos atrás era muito diferente essa questão ambiental. Quando você olha aqui a questão de programa social, a gente percebe que é 10% de execução e 90% de comunicação. Então, essa questão do equilíbrio, né, do andar e do falar, do fazer e do falar, tem que estar muito próximo. Quando você vai comunicar alguma coisa, o público que está do outro lado hoje é muito mais informado. Você tem que passar da quinta pergunta, como falar com o chefe, né? Quero fazer isso, chefe. Quanto vai custar? Tanto. Quanto tempo? Tanto. Qual recurso? Tanto. Se você não passar da segunda pergunta, nem entra na sala do chefe. Se você não vai conseguir responder a quinta pergunta da sua parte interessada, né, não fale. Então não adianta falar algo que você não vai conseguir subsidiar. Então é melhor não falar, né? Faça, mas não fale. Na questão econômica, isso é o princípio da empresa. Os acionistas têm o seu valor aplicado, o seu dinheiro aplicado, e esperam uma taxa de retorno superior ao que ele teria investindo no mercado financeiro. Então, esse aqui tem que nortear. Ou seja, não adianta eu ser uma empresa extremamente social, responsável socialmente, ambientalmente correta, se eu não tiver resultado econômico. A empresa não é perene se você não tiver esse equilíbrio. A gente costuma dizer que é um mobile, né? E aí uma outra coisa também que eu acabei descobrindo nesse processo é que não é um processo linear. Nós, da área de exatas, você acaba tendo um pensamento muito linear. Eu entro com a informação aqui, processo aqui e sai o resultado ali. Nessa questão da sustentabilidade, eu descobri tragicamente que não era assim. Você vai com uma boa ideia, esse troço morre na reunião seguinte, né? Aí você começa tudo de novo, toda essa história. Então, na hora que você pega que frentes de trabalho você vai atuar, aquele mapeamento inicial, você pode desenvolver uma estratégia completamente diferente, com vários assuntos em paralelos, com fóruns diferentes, com pessoas diferentes, com investimentos diferentes, e aí você consegue, então, captar esse retorno. E muitas vezes mencionar, né? E aí, que referência você usa, então, para dizer se você está em linha com aquilo que o mercado entenda que é o princípio da sustentabilidade que está sendo aplicado? Não que você vai buscar prêmios para isso, mas se você está tendo uma demanda, quer seja do mercado de capitais, quer seja do seu público interno, da comunidade do entorno da sua fábrica, das pessoas com quem você se relaciona, então você tem que ter uma forma de dizer, olha, eu estou alinhado com os melhores princípios desse tema no momento, ou então estou comprometido com isso, né? Então, aí nós passamos a utilizar o Dow Jones Sustainability Index também, como assim me mencionou, e a Itaúsa também, junto com o banco, está nesse índice desde a criação, de 99. Princípios do Instituto Ethos, que traz um viés muito forte na questão social, cadeia de fornecimento, práticas de responsabilidade social. Aqui é um norte muito interessante. O próprio ISE, que algumas empresas do grupo estão presentes no indicador, como a Duratex, como a própria Itaúsa, e o próprio banco. São empresas de alta liquidez no mercado de capitais, e aqui tem uma parceria com a FGV muito forte para a construção desse índice. Isso é muito bom porque te dá um norte na questão financeira, governança, produto, serviço. Então você consegue ter uma noção se você está caminhando, se aquilo que você está fazendo faz sentido, porque no fundo você vai fazer aquilo que você vai ser demandado posteriormente, né? E o GRI também, que é uma iniciativa de disclosure, né? Então, como é que eu me comunico com o meu público? Isso, para nós, também foi um desafio muito grande na Itautec. Nós fizemos o primeiro relatório GRI, e aqui eu faço uma pergunta para vocês, e eu também fiz essa mesma pergunta lá em 2007. Quantos de vocês já leram um relatório anual de sustentabilidade ou um relatório anual de uma empresa? 1, 2, 3, 4... vocês estão de parabéns, o público está crescendo. E aí a gente diz o seguinte, né, que tem duas coisas que a gente diz, né, que a pessoa ideal é aquela que morreu, que ninguém vai escrever na placa da lápide que ela foi um grande sei lá o quê, certo? E a empresa que põe um relatório, porque no fundo ela escrevia exatamente aquilo que ela queria. Então era a empresa perfeita. Por que eu vou escrever algo que está ruim na minha empresa? Então na versão anterior, que nós tínhamos os relatórios anuais das empresas, era tudo perfeito, todo mundo sorrindo, eu falava aquilo que eu queria, e aquilo que eu não interessava comentar, eu não colocava no relatório. Essa era uma prática comum. O GRI ele quebra um pouco isso, né? Então o GRI o que ele traz? Ele traz N perguntas, N questões, N regras para que você faça o seu disclosure, faça o seu relato sobre aquele assunto. Não tem o certo e não tem o errado, tem a sua prática com relação àquilo. Quando nós fizemos o primeiro relatório anual, com base nesse processo, nós tivemos que falar de passivo ambiental,
de resíduo, de problemas internos da questão social, do relacionamento com colaboradores. Então, como é que a gente viu? Nossa, vai dar um desastre esse negócio. Meu chefe falou, João, eu vou te matar, cara, se esse negócio é desse jeito. Vai dar uma confusão esse negócio. Né? Mas tem que falar isso, acho que o mercado precisa ouvir isso. Né? O retorno disso, pela avaliação de mercado, de capitais, foi o relatório eleito o melhor relatório dos 10 anos de existência de um prêmio da Brasca, que avalia empresa de capital aberto. O que isso significou na prática para nós? Empresas de investimento analisam o seu desempenho social, ambiental, econômico, por meio do seu discurso. E avaliam se você está relatando aquilo corretamente. Pedem a sua auditoria sobre aquilo que você escreveu. Então, você acaba tendo um diálogo muito alinhado com aquilo que você faz. Então, se está certo ou se está errado, é um processo. Então, é o seu compromisso em corrigir. Está errado, coloquei uma meta em reduzir a energia em 20%, não consegui cumprir, por isso, isso e isso, a meta foi revista, no próximo ano vai chegar tanto. Não tem nada de errado nisso. Acho que nós somos assim, não tem, a empresa também tem essa questão. Então, e o processo de decisão não está na empresa, o processo de decisão está nas pessoas, então você precisa mudar a cabeça das pessoas para fazer isso. Né? E aí depois eu descobri da pior forma, né? Que esses atributos da sustentabilidade hoje não auxiliam a força de vendas num processo comercial. Então, o vendedor, o cara que vai para o mercado, que vai enfrentar o cliente, que vai negociar, que vai enfrentar o concorrente, ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim, mas isso não tem valor para mim. E não tinha 5 anos atrás, não tinha 3 anos atrás, e para nossa surpresa, nos últimos 2 anos, o cliente procura a força de vendas para entender o que é sustentabilidade, para entender o que é essa questão ambiental. Então, você começa a ter práticas que você fazia pela boa prática, que algumas vezes vira obrigação, porque o brasileiro é movido por lei, a gente passou a usar cinto quando passaram a multar, nós vamos passar a deixar de jogar lixo na rua quando passar a multar, e aí você começa a ter também a questão do lixo eletrônico, eu vou colocar um pouquinho mais adiante, que era uma boa prática e passou a ser uma obrigação. Então se é obrigação, não é sustentabilidade, você não precisa falar disso mais. Eu acho que não, acho que a gente tem que ter o papel de estar comunicando e dizendo, olha, isso tem que ser feito desta forma, que é a forma correta. Infelizmente, a gente acaba escutando no Brasil que tem leis que pegam e leis que não pegam. Né? Como é que o mercado tem olhado para nós do ponto de vista de atributos? E aí eu vou trazer isso para a eficiência para a gente conseguir compreender. Na relação comercial, os atributos de sustentabilidade eles estão mais focados em selos e certificações. Eu não acredito no que você está me dizendo, mas se alguém auditar o teu processo e dizer que você está em conformidade com o que você está me dizendo, eu acredito em você. Né? Esse é o princípio do auditor. Né? Em Deus eu acredito, nos homens eu audito. Né? Mais ou menos isso. Então, essa questão de responsabilidade sobre produtos e serviços está muito vinculada a selos e certificações, que também é uma barreira não tarifária. Né? Na transparência de divulgação, você tem associações de acionistas e formadores de opinião que vai te avaliando e vai estar te recomendando ou não. O Carbon Disclosure Project, o CDP, que a Siemens mencionou, é um caso típico. Por que alguém vai responder um relatório sobre a sua pegada de carbono respondendo um CDP? Economicamente, só tem uma finalidade. O CDP é formado por um grupo de 64 fundos de investimentos que tem 40 trilhões de dólares para investimento. Então, respondeu a questão econômica? Por isso que vai responder a pegada. Por quê? Esses caras vão recomendar a tua ação ou não vão recomendar a tua ação. Simples, né? Então, essa é a questão. Então, vamos falar da pegada de carbono. Está resolvida a pergunta, você esquece a discussão com o chefe. Você tem aqui a presença do terceiro setor agindo como um componente de fiscalização. Existem empresas, né, ONGs, o terceiro setor, que existem para destruir uma empresa. Eu já vi vários casos assim. Mas você tem esse papel para quê? Para combater o greenwashing. Eu falo, digo o que falo, aliás, eu digo o que faço, mas não faço absolutamente nada, e tem empresas que vão aqui e vão reportar. O caso da Nike foi uma ONG que conseguiu descobrir mão de obra análoga à escrava dentro de uma planta dela, usando mão de obra infantil. Agência do terceiro setor. Então você vai dizer aquilo que você faz, toma cuidado. Abre um diálogo, não que você vai barrar a presença do terceiro setor na sua empresa. Muitas vezes o terceiro setor é que vai viabilizar um projeto seu, que você não tem skill para fazer aquilo. Eu quero fazer um programa que retorne à sociedade onde eu tenho plantas industriais, um programa de capacitação técnica. Quem sabe fazer isso muito bem? Normalmente associações do terceiro setor. Você tem que estabelecer um relacionamento, uma comunicação. Isso tem que ter uma relação de confiança. Né? A contrapartida das empresas, ou seja, então antes eu tinha o meu lucro,
Produzia meus produtos, gerava emprego e não comunicava isso para ninguém, está resolvido, só o meu acionista que tinha que estar atento a isso. Hoje, o movimento social ele fecha a tua empresa, você tem que ter autonomia para operar, você tem que ter autorização para operar. E esse movimento social é muito forte em algumas regiões do país. Essa informação consistente, mensurável em qualquer das dimensões é muito importante. Tenho, faço, o resultado é esse, é isso, aquilo eu não consegui alcançar ainda, vou chegar lá no próximo ano, daqui 2 anos e assim por diante. Então essa é aquela questão do diálogo das 5 perguntas para você responder. E continuidade. Senão fica aquela coisa do pontual, eu vou proteger alguma coisa lá que não tem nada a ver com o meu negócio. A sustentabilidade normalmente são ações ligadas ao teu negócio, para que você consiga, de fato, dar uma consistência naquilo. Não adianta ter uma operação que eu vou preservar uma região específica da Amazônia se aquilo não tem o menor impacto no meu negócio. Então pode ser alguma coisa pontual que alguém fala assim, você está fazendo para quê? Para mídia? Para que você está fazendo isso? O que é isso importante para você? E no cenário atual, a gente percebe assim, voltando agora para o nosso setor de tecnologia, como é que isso tem sido demandado? Primeiro que a gente percebe uma redução de preços médios dos produtos em função do dólar, alta disponibilização de modelos e opções, um aumento drástico para que a gente possa reduzir o consumo de energia nos novos produtos. O consumidor de alta tecnologia, ao mesmo tempo que ele busca estar atualizado, ele quer um produto que dure mais. Então você pergunta para ele, você quer ficar com o micro 5 anos ou você quer estar com o up-to-date da tecnologia atual? Ah, eu quero a tecnologia atual. Então o que você faz com aquele micro que você comprou 2 anos atrás? Não, isso eu vou passar adiante, vou vender para alguém e assim por diante. E ao mesmo tempo já recebi algumas críticas em palestras que o cara falou assim, mas Redondo, por que vocês entregam um computador novo com cabo de força? Eu falei, olha, ninguém nunca me pediu para entregar um computador sem o cabo de força. Não, porque eu já tenho um computador velho. Então eu vou lá e plugo o cabo de força, está resolvido. Você não precisa me mandar um computador com cabo de força. Até internalizei isso na empresa e o pessoal ficou surpreso. Como alguém pediu essa demanda? É esse tipo de demanda de determinados consumidores que você tem que estar preparado para responder, né? E aumenta a pressão social e regulatória por conta de resíduos de alta tecnologia. Eu não estou me entendendo com esse negócio aqui. Vamos lá. Ou foi. Alguns selos, né, e certificações que a gente tem visto por aí. Então você tem aqui ISO 14001, 9000, UL, certificado de segurança, ROS, EPAT. Então você tem iniciativas no mercado